doutor, o senhor falou de miolo de gastos, né? O Brasil, então, só para a gente terminar esse ponto, gasta muito, que tem um gasto público maior do que outros países emergentes, e tem, por exemplo, gastos até setoriais em saúde e educação superiores a países emergentes com a mesma pirâmide também demográfica, de muito idoso, muita criança, etc. Então o Brasil gasta muito, mas gasta mal. É possível dizer isso? Não sabe gastar? Infelizmente, sim, porque não é da tradição do setor público fazer as coisas com eficiência, gastar bem. Uma coisa é escolher o gasto correto, outra coisa é fazer o que se vai fazer da melhor forma possível, economizando o máximo do que se pode fazer. Infelizmente, a tradição no setor público não é de ter um bom desempenho nessa área. E por isso é que a gente tem de ser duplamente cuidadoso com esse assunto, não deixar só as grandes variáveis serem direcionadas ou serem fixadas e não entrar no miolo, não entrar nas entranhas dos gastos para economizar, pensar no bem-estar da população e chegar a um país que possa crescer com a geração de empregos que tanto se reclama. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso BMC Talks para falar com o Dr. Raul Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas. Então, 2 minutinhos e voltamos já já. Não sai daí. E de volta para o nosso BMC Talks, a gente está falando nessa noite de contas públicas, de arcabouço fiscal. Estamos falando sobre isso com um dos maiores especialistas do Brasil em contas públicas, o Dr. Raul Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas e também ex-presidente do Fórum Nacional INAE. Doutor, a gente estava falando que o Brasil, então, gasta muito, gasta mal, a administração pública não tem tradição de eficiência. Aonde está, então, a resistência em fazer uma faxina fiscal, né? Em dar uma limpada nos excessos, eliminar as redundâncias e, eventualmente, racionalizar esses gastos para, eventualmente, gastar menos ou gastar melhor? Quais são os pontos ou os polos, né? Ou os centros, ou as organizações que apresentam maior resistência nessa faxina fiscal? Pois é, aí... Tradicionalmente, aqui no Brasil, as pessoas identificam alguns gastos como sendo coisas importantes que a gente deve respeitar e que deve procurar manter num volume bastante razoável. E aí você se vicia na defesa desse tipo de gasto e, na hora que precisa ajustar, resiste a fazer isso. Eu falo aqui, particularmente, de itens como esse item previdência, que é um item que hoje tem um peso absurdamente alto no gasto. As pessoas resistem a tratar das formas mais adequadas para conter esse gasto e aí vão aos veículos de defesa, sei lá, os canais em que as vontades contrárias podem se manifestar e fazer essa resistência. Aí o Congresso, as assembleias, as câmeras, onde há uma resistência muito grande que manifesta a vontade daqueles que estão afetados e que se consideram prejudicados, que torpedeiam decisões que estão sendo debatidas ou discutidas e que vão tentar resolver esses problemas. E muitas vezes fazem isso sem sequer estudar o assunto em profundidade para entender que há caminhos que reduzem fortemente o efeito doloroso que certas medidas podem ter. Eu diria que não tem como fugir, é o nosso próprio sistema político que está aí
que tem suas malhas de resistência que se manifestam toda vez que um segmento é prejudicado. Eu vou lhe dar um exemplo disso, que é, a meu ver, chocante. Quando foi feita a última reforma da Previdência, que foi em dezembro de 2019, havia a colocação de que ela valeria igualmente para todos os entes, para a União, para os estados e os municípios. Pois bem, na hora H, no frigir dos ovos, no final do processo de debate, discussão e aprovação, ela ficou valendo obrigatoriamente só para a União. Os entes subnacionais, depois de uma luta ferrenha de segmentos que queriam retirar estados e municípios dessa obrigatoriedade, simplesmente sumiu a menção a que eles fossem atingidos pela mudança. Claro que houve uma grande movimentação em tudo quanto é lugar, uma mobilização contrária a isso, várias articulações e movimentações no Congresso Nacional na direção de fazer isso, ainda que isso fosse fundamental. Então, não tem como não atribuir a forma como os partidos estão organizados, a forma como as administrações estão organizadas, não há como não pensar que tem alguma coisa errada nisso, porque o drama dessa história hoje é que a maior dificuldade de quem luta para resolver esse problema é exatamente conseguir aprovar nos entes subnacionais, aí eu estou falando de estados e municípios, novamente a mesma coisa que tinha sido aprovado com muito desgaste político em 2019. Ou seja, é preciso que a gente debata mais esses assuntos, mostre a importância do que se tem de fazer e que se faça um apelo o mais amplo possível pelos canais adequados para que os vários poderes distribuídos pelo país não hajam no sentido de prejudicar o bem-estar geral na aprovação de medidas que são muito importantes para dar solução para os problemas que nós temos por aí. Claro.